Estamos começando mais um programa Força de Deus, um programa onde encontramos força na palavra. Pega aí já a sua Bíblia, quando a gente vai lá em Mateus, capítulo 4, versículo 4. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, como o alimento é força para o corpo, a palavra de Deus ela é força para a alma. Aqui neste programa você encontra isto. E o alimento da palavra é mais importante até mesmo que o alimento do corpo. Deus abençoe você que está aqui, Deus abençoe que você que está conosco aqui pela TV Século XXI, você que está nos acompanhando também pelo canal do YouTube, Frei Gilson e Dom José Falcão. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Quero mais uma vez acolher, mais uma vez no meio de nós, Dom José Falcão. Sua bênção, uma alegria tê-lo aqui. Deus abençoe Vossa Reverendíssima, é uma alegria estar aqui. Muito bom. Dom José, os programas estão bons demais, aprendemos muito. Eu sinto que nós estamos terminando a grande introdução à Bíblia. Fizemos uma linda introdução à Bíblia, fantástica. Já queremos ir agradecendo. E por que eu estou falando isso? Porque estamos de fato chegando ao fim, minha gente. Estamos chegando ao fim de uma grande introdução à Bíblia. A Bíblia como um todo, a gente falou aqui de Antigo Testamento, de Novo Testamento, introdução ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, introdução aos Evangelhos. Estamos chegando ao fim. Então se prepare, porque em breve nós vamos sim entrar nas parábolas de Jesus Cristo e vamos agora começar a entrar nessas grandes sessões. Vamos separar por sessões, por blocos e vamos estudar a Sagrada Escritura. Dom José, quando nós estudamos as Sagradas Escrituras na teologia, nós percebemos que se chamam Mateus, Marcos e Lucas, os estudiosos chamam de sinóticos, livros sinóticos. O que significa essa palavra? Por que esse nome, sinóticos? Sinopse, na língua portuguesa, pode ser traduzido como resumo. Você pega os 3 evangelhos e coloca toda a narrativa de Mateus, são 28 capítulos. Imaginemos você faz uma ideia aí na sua cabeça. Pegue os 28 capítulos do Evangelho segundo Mateus. Depois, Evangelho segundo Marcos, os 16 capítulos. E vá colocando numa coluna. Primeira coluna, só o Evangelho segundo Mateus. Segunda coluna, só o Evangelho segundo Marcos. Terceira coluna, o Evangelho segundo Lucas, que tem 24 capítulos. Você vai encontrar diferenças, sem dúvida alguma, como nós já vimos nos programas anteriores, mas você vai encontrar mais ou menos um arquétipo único. Isto é, uma estrutura parecida. Então, no Evangelho segundo Mateus, você tem como introdução os evangelhos da infância de Nosso Senhor. No Evangelho segundo Lucas também, só Mateus e Lucas narram episódios da infância de Jesus. Ele antes dos 30 anos de idade. Lucas ainda coloca Nosso Senhor aos 12 anos de idade no templo, também silencia. Mateus não faz alusão a isso, mas outros episódios da infância de Jesus só aparecem em Mateus. Os magos do Oriente, por exemplo. Essa narrativa só aparece no Evangelho segundo Mateus. O Magnificat, Nossa Senhora está grávida, isso só aparece no Evangelho segundo Lucas. Em todo caso, evangelhos da infância, Mateus e Lucas. Marcos não diz nada da infância de Jesus, nem São João, quarto evangelho, diz nada, absolutamente nada da infância de Jesus. Mas voltemos aos 3 evangelhos. Os 3 evangelhos, eles têm notas características comuns quanto
as pregações de Jesus, as parábolas de Jesus, os feitos de Jesus, eles obedecem a uma certa ordem, a um certo esquema. E esse esquema varia de acordo com o evangelista. Por exemplo, num determinado evangelho, os fatos acontecidos na vida pública de Jesus na Galileia estão agrupados num grupo de capítulos. Depois, Jesus termina a sua pregação ali e sobe para Jerusalém, que fica no sul, que fica na Judéia. Por exemplo, é o esquema do evangelista São Marcos. Lucas usa mais ou menos esse esquema. Ou seja, os três, eles obedecem, digamos assim, e isso não tem nada a ver que um olhou, é possível que o evangelista Marcos, que escreveu o seu evangelho depois do evangelista Mateus, tenha compulsado o evangelho segundo Mateus. E utilizou uma ordem, uma cronologia, um esquema geográfico também e de assuntos mais ou menos parecido com o que Mateus utilizou, com o que Lucas viria a utilizar. Lucas, que foi o terceiro e provavelmente compulsou o que já havia sido escrito, o de Mateus e o de Marcos, e usou um esquema, digamos assim, muito parecido. Veja, parecido, mas até certo ponto, porque tem detalhes, tem narrativas, tem momentos, tem acontecimentos que somente Lucas narra, parábolas que só estão em São Lucas, parábolas que só estão em São Mateus, parábolas que só estão em São Marcos. Porém, o esquema é de um resumo mais ou menos de tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus disse, e eles estão agrupados numa ordem mais ou menos parecida. Por isso que se chama de sinóticos. Sim. Então, quando o senhor fala que Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos, uma ordem mais ou menos parecida, idênticos ali, parecidos, então significa que João é totalmente diferente? É algo que foge do que os outros fizeram? O quarto evangelho não se enquadra na estrutura, digamos assim, utilizada pelos três evangelistas. Se não, vejamos, o evangelista João já começa falando da origem eterna de Jesus. No princípio era o Verbo estava junto de Deus, o Verbo era Deus, etc. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, São João, ele tem uma teologia. Falar da eternidade de Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O começo do Evangelho segundo João, a vida pública de Nosso Senhor, não acontece de forma alguma precedida pela pregação de João, como, por exemplo, o voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Mateus coloca, antes de tudo, o batismo de Jesus nas águas do Rio Jordão. Antes disso, João Batista está pregando. Então, a intenção de São Mateus é mostrar que Jesus vai iniciar a sua vida pública precedido por aquele de quem o profeta falou, voz que clama no deserto. Batismo de Jesus, aí vem a pregação de Jesus. São João não teve essa intenção. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A origem eterna de Jesus, depois vem o milagre das bodas de Caná, e aí vai seguindo o diálogo com Nicodemos no capítulo 3, o capítulo 4. Totalmente diferente. Totalmente diferente. O capítulo 4 com a Samaritana, depois vem, pulemos para o capítulo 6, a promessa, o pão da vida, a sinagoga de Cafarnaum. Antes disso, Jesus multiplica os pães em João capítulo 6, de 1 a 12 e assim por diante. É um esquema completamente diferente. Os longos discursos de Jesus, oração sacerdotal, no capítulo 17, a promessa do Espírito Santo, capítulos 14, 15 e 16, na casa do meu pai há muitas moradas, importa a vós que eu vá, etc. Então, é um esquema completamente diferente. Não se encaixa na estrutura mais ou menos igual utilizada por Mateus, Marcos e Lucas. E o senhor diz, então, Mateus, Marcos e Lucas, sinóticos. Exato. Tem quase a mesma estrutura, a mesma forma de pensar, de organizar. E o João teria algum nome? Se chama sinótico? João tem algum nome ou não? Só Evangelho de São João? Quarto Evangelho. Quarto Evangelho. Quarto Evangelho. E este nome, sinóticos, é mais utilizado então para estudiosos? Sim.
estudiosos da Bíblia, da teologia. Sim. É importante a gente entender porque ouvimos diversas vezes, né? Os sinóticos. Então agora você já aprendeu. Quando você ouvir alguém, um pregador, um padre, um bispo pregando, segundo os sinóticos, aí você já sabe agora eu já sei. Esse tal de sinótico aí, que eu não sabia quem era esse sinótico, agora você sabe que ele está se referindo aos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, que tem uma mesma, parecida estrutura. Então isso é muito bom. E é interessante notar que percebemos então a diferença que tem o quarto evangelho, São João, uma teologia muito diferente. Está sendo bom demais. Olha, no próximo bloco, eu vou perguntar já para Dom José qual evangelho foi redigido primeiro, tá? Então, qual evangelho foi redigido primeiro e em qual língua cada um foi redigido? Então, não saia daí não, porque tem muita coisa boa ainda para nós estudarmos hoje. Deus abençoe você. Estamos de volta ao programa Força de Deus, fazendo uma linda introdução aos evangelhos. Estamos no final desta introdução. E eu já no final dessa introdução, eu quero perguntar a Dom José algo que eu tenho certeza que você vai gostar, que é o seguinte, Dom José: 4 evangelhos, a pergunta que eu faço ao Senhor: qual foi escrito primeiro, qual foi escrito segundo, qual foi escrito terceiro e qual foi redigido em quarto lugar? E, acrescentando a pergunta, em que língua cada um deles foi escrito? Bem, o primeiro evangelho a ser redigido foi o evangelho segundo Mateus, mas ele foi redigido em aramaico. Aramaico. Aramaico é, digamos assim, uma variante da língua hebraica. Assim como vários países têm a língua oficial e os dialetos. Os dialetos, eles são, digamos assim, uma adaptação para uma região, para um povo, para uma tribo, para uma cultura, para uma parte daquela população. A linguagem é muito parecida. Por exemplo, Esperanto, espanhol, são parecidos. Vários países têm a língua oficial e naquela região tem esse dialeto, em que as expressões, os termos, a linguagem, as palavras, elas variam um pouco. Pois bem, o aramaico é uma, digamos assim, uma variante do hebraico. Jesus falou em aramaico. Então, o primeiro evangelho vai aparecer aí na sua tela, esse esqueminha. Então, mais ou menos no ano 50, o primeiro evangelho a ser escrito em aramaico, Mateus. Esse texto se perdeu depois da década de 80 da era cristã, quando o evangelho segundo Mateus foi traduzido para o grego. A versão em grego se mantém hoje, mas o aramaico se perdeu. O aramaico se perdeu. O aramaico se perdeu, mas se perdeu depois que foi traduzido para o grego. Ah, tá. Ótimo. E o grego foi escrito em 80. Então, o Evangelho segundo Mateus, o original, não foi escrito na década de 80 da era cristã, mas no ano 50. Só para as pessoas se localizarem, quando o senhor fala anos 50, o senhor se refere ao nascimento de Cristo ou à morte de Cristo? 50 anos depois do nascimento de Cristo. Nascimento de Cristo. Então, estamos aí há mais ou menos 17 ou 20 anos depois da morte de Nosso Senhor. Nosso Senhor morreu com 33 anos, 33 para 50, nós temos 17 anos. Então, o Evangelho segundo Mateus, em aramaico, foi escrito mais ou menos 17 anos depois da ressurreição de Nosso Senhor. Que forte isso. Então, o único evangelista que escreve na língua de Jesus. Mateus. O publicano, chamado também de Levi, 17 anos depois. Aquela palavra que às vezes ouvimos em músicas, em muitos lugares, Yeshua, seria em aramaico, Yeshua?
Yeshua, sim, perfeitamente. Só para as pessoas entenderem mais ou menos. Perfeito. Tanto em aramaico como em hebraico, Yeshua ou Yeshua é o nome de Jesus na língua dele, né? Então, 17 anos depois da ressurreição de Jesus, é escrito o Evangelho segundo Mateus em aramaico. Certo. Entre os anos 65 e 70, São Marcos escreve o Evangelho dele. Então, mais ou menos 15 ou 20 anos depois de São Mateus, São Marcos, discípulo de São Pedro, escreve o seu Evangelho em grego. Lucas, no ano 75, escreve o seu Evangelho em grego. Chegamos no ano 80. Mateus alguém, São Mateus provavelmente já tinha morrido. Alguém traduz o Evangelho dele, escrito em aramaico, para o grego. Não sabemos onde está, se perdeu o original aramaico, mas ficou a tradução para o grego e isso foi feito na década de 80. Quando o senhor fala se perdeu, tem a ver também com as perseguições que haviam na época? Isso pode... É uma possibilidade, sim. Porque os apóstolos tudo morrendo decapitado. Quando o senhor fala que ele morreu, é que ele foi assassinado, na verdade. Mateus... Sim, os apóstolos, sim. Na liturgia da igreja, São Mateus, nós comemoramos com os paramentos vermelhos, São Mateus. Ou seja, esses homens foram mortos, decapitados, assassinados. Se eles queriam matar os apóstolos, era para acabar com Jesus, com toda aquela mensagem. Logo, eles sabiam que eles tinham os escritos. A propósito, já que o Frei Gilson falou, vamos aqui ver minha memória, rápido. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. Ele me pegou aqui de supetão, mas mais ou menos é isso. Depois da morte de Estevão, desencadeou-se uma violenta perseguição contra a igreja. Leia Atos 8, versículo 1. E Saulo havia aprovado a morte de Estevão. Ok, aí é o relato, capítulo 7 é a morte de Estevão. Agora veja o que vem depois. Naquele dia, rompeu uma grande perseguição contra a comunidade de Jerusalém. Perfeito. Todos se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria, com exceção dos apóstolos. O que o Frei Gilson está aqui aventando é uma possibilidade bem plausível, isto é, os cristãos eles guardavam seus pergaminhos, não tinha cofre, não tinha casa forte, não tinha pendrive, não tinha nuvem. Pois bem, então eles levavam debaixo aqui, protegendo, carregando, enfim, tudo com muita dificuldade, com muita precariedade. É possível sim que nas perseguições os inimigos da igreja tenham entrado e queimado, etc. É uma possibilidade, sem dúvida alguma. Bom, avancemos. Então, já vimos Mateus aramaico, Marcos grego, Lucas grego, Mateus grego. E aí, no final do século I, ali perto do ano 100, São João redige o seu evangelho. É o último evangelho a ser redigido. São João redige, nós vamos ver depois no quadro esquemático dos 27 livros do Novo Testamento. É o próximo assunto, onde cada evangelho foi escrito, ou com grande probabilidade, onde ele foi escrito. Então, aí está, na tela do seu computador, do seu televisor, do seu celular, vejamos. Primeiro evangelho a ser escrito, Mateus, em aramaico, ano 50, mais ou menos. Depois, Evangelho segundo Marcos, em grego, entre os anos 65 e 70. Depois, o Evangelho segundo Lucas, em grego, ano mais ou menos 75. No ano 80, alguém da igreja traduz o Evangelho segundo Mateus em aramaico para o grego. O texto aramaico depois se perde. E quando é perto do ano 100, todos os apóstolos já tinham morrido, provavelmente já tinham morrido, exceto São João. Ele redige, por último, dos 4 evangelhos, o seu evangelho também escrito em grego. E aqui São João me parece que já está com idade avançada. Bastante, sim. A tradição de Eusébio de Cesareia e outros escritores eclesiásticos atestam que, terminada a perseguição que o imperador Domiciano
o penúltimo imperador do século I, que moveu uma violenta perseguição contra a Igreja. Ele governou Roma, o Império Romano, dos anos 81 ao ano 95. E é mais ou menos os anos 92 ou 93 que São João foge de Éfeso e vai para Pátimos. Para a ilha de Pátimos. Para a ilha de Pátimos, onde tem a visão do Apocalipse. E fica lá. Só volta quando recebe a notícia: Domiciano está morto. Comentam até que ele foi assassinado. Bom, em todo caso, essas disputas de corte não nos interessam. O outro imperador cessou a perseguição contra a Igreja. É quando São João, já idoso, volta para Éfeso e morre de idade avançada pouco tempo depois. Meus queridos irmãos e irmãs, é muito bom nós fazermos esse pequeno estudo para nos localizarmos quando foi escrito, né? Então eu acho isso importante para você. Quantos de vocês que estão assistindo este programa estão tendo essa oportunidade única? Eu tenho ouvido, Dom José, as pessoas comentarem assim: este programa é de uma riqueza espiritual tremenda, de uma profundidade incrível. E outra, e elas comentam, muitos de vocês comentam isso, e o interessante é que é de graça. Você não precisa fazer inscrição não sei na onde, se inscrever aqui, se inscrever ali, pagar a taxa tal, para ter acesso ao conteúdo. Gente, é de fato uma grande graça que precisamos aproveitar. Eu estou aproveitando, e você? Tenho certeza que você também está aproveitando muito. Então, olha para você entender, o Dom José nos explicou que Mateus, 17 anos depois da morte de Cristo, começou a escrever. Entregou o seu Evangelho, Evangelho de Jesus Cristo. E assim por diante, 65, 70, depois foi reescrito Mateus na língua grega, no ano 80, depois São João, o último evangelista. Essa cronologia às vezes não estava na nossa cabeça e é importante nós sabermos. É importante a gente entender que o Espírito Santo foi trabalhando nestes homens, foi abrasando o coração desses homens para que eles fossem evangelistas. Isso é muito bonito. Nós vamos dar um breve intervalo e nós já retornamos, porque chegou agora a hora de a gente mostrar para você uma tabela que as coisas vão ficar ainda mais claras para você e para mim. Deus abençoe você. Que alegria ter você aqui conosco na TV Século XXI, pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson Barra Som do Monte, pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. É bom ter você aqui. Como eu disse, tenho falado isto, estamos no da grande introdução à Sagrada Escritura. Será que o Pedro pode me ajudar? Quantos programas foram até agora, mais ou menos? Passamos dos 40, né? Quase 30, mais de 30. Eu acho que já muitos programas, muitos programas introdutórios à Sagrada Escritura. Tudo isso é importante para um livro tão profundo, para a Palavra de Deus. Nós precisávamos entender muitas coisas antes. O que eu quero dizer agora? Você está mais preparado. Quem assistiu os programas, quem acompanhou tudo que falamos aqui, agora você está mais preparado para enfrentar os outros textos, para ler, para meditar, por exemplo, as parábolas de Jesus Cristo. Com tudo que você recebeu aqui, se tornou uma base, um alicerce. Pronto, agora você tem base, agora você tem alicerce. Quando chegar os outros textos, vai vir com mais fácil compreensão para todos nós, tá bom? E olha, como prometido, agora eu vou pedir a Dom José, se é possível, nos apresentar um quadro sintético, onde as pessoas pudessem ver aí na sua telinha todos os livros do Novo Testamento,
cada autor, se é possível nós vermos os autores desses livros do Novo Testamento, se é possível nesse quadro mostrar data provável de redação, e se nesse mesmo quadro é possível mostrar o local provável de redação também. Então tem como, Dom José, um quadro que mostra tudo de uma vez? Tem sim. A bem da verdade, alguns livros nós só sabemos quem é o autor pela tradição da Igreja Católica. Os 4 evangelistas, nós não sabemos, a não ser com a tradição da Igreja. Em nenhum versículo do Evangelho segundo Mateus, nós temos uma prova de que foi ele. Nem Marcos, isso. Nem Lucas, nem João. É a tradição da Igreja Católica. Já outros livros, por exemplo, são todas as cartas de São Paulo. Ele se identifica, Paulo apóstolo. A carta aos Hebreus, provavelmente não foi ele que escreveu, não tem o nome do seu autor. Pensava-se que era São Paulo. Hoje poucos exegetas sustentam isso. As cartas de São João, 1 João, 2 João e 3 João, não aparece o nome dele, mas aparece no Evangelho segundo João. Então, como é que nós sabemos que a 1 João foi escrita por São João? A tradição da Igreja. Da mesma forma, a 2 João, a 3 João, etc. Com relação às datas, o esquema vai aparecer aí na sua tela. As datas, elas são prováveis, como nós já vimos no esquema dos 4 evangelhos. Mais ou menos, pode ser um ano mais, um ano menos, enfim. E também o local provável de redação. Algumas cartas, alguns livros, nós sabemos, foi escrito aqui, foi escrito nessa cidade. Então, por isso que eu coloquei local provável de redação. Às vezes, alguns locais são com precisão. Como estamos apenas numa introdução e a gente não vai entrar no estudo de cada livro, porque nossa proposta é estudar as parábolas, então esse quadro eu acho que vai ajudar a todo mundo. Então, vamos lá. Mateus. Autor, São Mateus. Data provável de redação, ano 50, em aramaico, e ano 80, grego. Local provável de redação, Palestina. São Marcos. Autor, São Marcos. Escrito entre os anos 65 e 70, na Palestina. São Lucas. Autor, São Lucas. Data provável de redação, ano 75, Palestina. João escreveu perto do ano 100, na cidade de Éfeso. Atos dos Apóstolos, São Lucas, escrito entre os anos 58 e 63, Roma ou talvez Grécia. Romanos, escrito por São Paulo, entre os anos 57 e 58, cidade de Corinto. 1 aos Coríntios, foi São Paulo quem escreveu, no ano 56, provavelmente na cidade de Éfeso. 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu, no ano 57, muito provavelmente em Filipos, atual Grécia. Gálatas, escrita por São Paulo, no ano 54, muito provavelmente na cidade de Éfeso. Efésios, escrita por São Paulo entre os anos 61 e 63, provavelmente na cidade de Roma. Filipenses, escrita por São Paulo no ano 56, Roma, mas há quem defenda que talvez tenha sido escrita em Éfeso. Colossenses, escrita por São Paulo no ano 61, na cidade de Roma. 1 aos Tessalonicenses, São Paulo escreveu no ano 51, na cidade de Corinto. É a carta, sem dúvida alguma, a mais antiga do epistolário paulino, a primeira que ele escreveu. 2 aos Tessalonicenses, São Paulo escreveu um ano depois da 1 aos Tessalonicenses, na cidade de Corinto. 1 Timóteo, escrita por São Paulo no ano 65, é quase certo que foi escrita na cidade de Filipos, na Grécia. 2 Timóteo é a última do apóstolo Paulo, alguns meses antes de morrer, escrita em Roma, com toda certeza, na cidade de Roma, no ano 67. Tito, escrita por São Paulo no ano 65, Macedônia, que é mais ou menos o que hoje se chama de Grécia. Filémon,
escrita por São Paulo entre os anos 61 e 63, na cidade de Roma. Ele estava preso. Hebreus, não sabemos quem foi o autor. Entre os anos 64 e 66, ela foi escrita. É quase certo que ela foi escrita em algum lugar da Itália. Nossa. Tiago, foi escrita por São Tiago, entre os ano 43, mas há quem defenda que foi escrita no ano 60, na cidade de Jerusalém. Ele foi bispo de lá. Eu não entendi. Tiago 43? Sim. Então foi Há quem defenda que foi a primeira carta de todo o Novo Testamento, mas há quem discorde e propõe que, na verdade, essa carta foi escrita no ano 60. Aqui é discordância entre os estudiosos. Sim. 1 Pedro, escrita por São Pedro entre os anos 63 e 64 em Roma, quase certo que foi em Roma. 2 Pedro, escrita por São Pedro após o ano 64 em Roma. Primeira carta de São João, a tradição da igreja atribui a São João, escrita no ano 95 em Éfeso, ele foi bispo de Éfeso. A segunda carta de São João, escrita por ele entre os anos 90 e 95 em Éfeso. A terceira carta de São João, escrita por ele entre os anos 90 e 95 em Éfeso. A Epístola de Judas, escrita pelo apóstolo São Judas Tadeu, entre os anos 62 e 66, na Palestina, não sabemos a cidade exata, é local provável, é bastante amplo. E o Apocalipse, escrito por São João, na ilha de Patmos, quando ele teve a visão, ali mais ou menos no ano 95. Patmos, ele diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Então, esse é mais ou menos o quadro de resumo de todos os livros do Novo Testamento. Aqui ajudou muito a gente. Esses versículos que aparecem em alguns textos aqui que o senhor citou, é alguma comprovação bíblica? Vamos ver. Eu coloquei aqui, vamos ver 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Está com o texto aí? Sim. Muito bem. Aqui, local provável de redação, a cidade de Filipos, na Grécia. Leia. Torno a lembrar-te a recomendação que te dei, quando parti para a Macedônia. Devias permanecer em Éfeso para impedir que certas pessoas andassem a ensinar doutrinas extravagantes. Macedônia é a atual Grécia, onde São Paulo residiu e onde foi preso o carcereiro de Filipos, que queria se matar, etc., quando São Paulo e Barnabé foram libertados da prisão, etc., ele estava lá. Então, seria essa a indicação de que ele estava escrevendo de Filipos? Por isso que eu coloquei a interrogação. Entendi. Entendeu? Vamos agora a Hebreus 13, 24. A carta aos Hebreus foi escrita onde? Aqui eu coloquei a interrogação. Itália, leia. Saudai a todos os que vos guiam e a todos os santos. Os irmãos da Itália vos saúdam. Os irmãos, ou seja, o pessoal daqui está saudando vocês. Itália. Então, teria a carta aos Hebreus sido escrita na Itália? Nossa, que honra ter o seu país citado na Bíblia, né? Já pensou? Já pensou nós aqui, ó, saudade dos irmãos que estão no Brasil. Tá certo. Está terminando o bloco. Isso. Então, está terminando o bloco e a gente vai continuar. Vamos para o nosso último bloco. E esse último bloco será o último bloco de introdução à Sagrada Escritura. Porque no outro bloco eu informo a vocês o que vai acontecer nos próximos programas, tá bom? Então não sai daí não, um breve intervalo e nós já retornamos. Estamos no nosso último bloco e esse bloco também é o último bloco da grande introdução à Sagrada Escritura. Então deixa eu situar você, principalmente você que chegou há pouco tempo e principalmente você que chegou hoje aqui neste programa. O nosso objetivo é estudar, em primeiro lugar, todas as parábolas de Jesus. 41 parábolas. Nós vamos estudar todas as parábolas de Jesus Cristo, uma por uma. Só que assim, antes de estudarmos as parábolas,
foi necessário fazer uma introdução à Bíblia. E olha, quem participou de todos os programas viu tantos assuntos que a gente conversou aqui. Valeu muito a pena. Eu não me arrependo de cada dia que eu estive aqui sentado nessa mesa. Eu não me arrependo de cada dia que eu depois ouvi de novo pelo canal do YouTube, pelo Spotify. Eu não me arrependo de tudo que eu aprendi. E eu tenho certeza que você também não se arrependeu. Então fizemos uma introdução à Bíblia como um todo, fizemos uma introdução ao Antigo Testamento, fizemos uma introdução ao Novo Testamento. E como as parábolas estão nos Evangelhos, fizemos uma introdução aos Evangelhos. Nossa, aprendemos tantas coisas, tantos assuntos. Estamos chegando ao fim, foi mostrado para você uma tabela bem organizada dos livros do Novo Testamento, autores do Novo Testamento, data provável de redação, local provável de redação desses livros. Então estamos chegando ao fim de uma grande introdução. Por quê? Qual é o nosso próximo passo? Já aviso agora para você. O nosso próximo passo é irmos para as parábolas. Mas claro, vamos ainda ter um pouquinho de paciência. Mais paciência, Frei? Sim, porque agora chegou o momento de fazermos uma introdução às parábolas, tá? Então veja, as parábolas estão dentro da Bíblia, então uma introdução da Bíblia. As parábolas estão nos Evangelhos, no Novo Testamento, aliás. Então fizemos uma introdução ao Novo Testamento. As parábolas estão nos Evangelhos, então por isso uma introdução aos Evangelhos. Agora nós vamos para a última introdução, que é a introdução às parábolas, tá? Feito isto, que também vai ser riquíssimo para nós entendermos essa questão, aí sim nós vamos começar parábola por parábola, com muita calma, e vai ser lindo. Eu estou na mesma expectativa que vocês, tá certo? Dom José, primeiramente, obrigado por ter aceitado fazer esse programa. Eu creio que nem eu, nem o senhor sabíamos até onde isso ia chegar, mas o alcance é gigantesco, tanto pela televisão, quanto pelas redes sociais. As pessoas estão agradecendo, todo mundo está aprendendo muito da Bíblia e estamos saindo da ignorância, estamos apaixonados pela Bíblia, estamos querendo conhecer mais da Palavra de Deus e esse programa ele já cumpriu uma missão excelente assim. E olha que nós estamos só na introdução, e olha que nós estamos muitas vezes só em estudos. Imagina quando nós formos de fato aos textos, aquela coisa toda. Se bem que mesmo na introdução, o Senhor não deixou de citar textos, de ensinar, por isso que alimentou muito a nossa alma. Então o primeiro passo é agradecer o Senhor, o povo todo agradece, ter o Senhor como nosso professor, o nosso mestre, a gente se sente seguro, é segurança, a gente não ficamos aqui, será que o Dom José está ensinando a coisa certa? Não, porque o Senhor é tudo embasado no próprio texto. O que eu admiro do Senhor leia o texto. Aí a gente lê, está aqui. Aí de repente, se aqui não tem total base, o Senhor fala, vamos ver os padres da igreja. Aí complementa tudo, o catecismo da Igreja Católica. Então assim, estamos seguros, muito obrigado. E gostaria de saber se o Senhor, para finalizar essa grande temporada que nós vivemos, se o Senhor quer também concluir com algumas palavras, concluir toda essa introdução. O texto que me vem à mente, diante desse seu pedido, é um texto da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículos de 12 a 13. São 2 versículos que me inspiram muito, porque falam da vivacidade da palavra de Deus e da eficácia da palavra de Deus. Quando a própria Bíblia diz que ela é viva e eficaz, não é uma palavra morta, é uma palavra, como o próprio nome diz, ela não apenas é vida, mas traz vida, recobra a vida, sustenta a vida, fortalece a vida e dá sentido à vida.
O segundo adjetivo que está aí no versículo 12, que Vossa Reverendíssima vai ler, é eficaz. O que é uma coisa eficaz? Ela realiza aquilo que ela significa. Ela não é inócua, ela não cai por terra. Ela tem um impacto positivo. Ela realiza a obra a que ela se propõe. Isaías capítulo 55 diz, a palavra de Deus, minha palavra não volta sem ter realizado a sua missão, sem ter cumprido a sua obra. Assim como a chuva cai e fecunda a terra, a minha palavra não volta. Vamos ver esse texto depois, mas primeiro vamos à leitura de Hebreus capítulo 4, versículos de 12 a 13. A minha paixão pela Bíblia é como que explode ao ouvir uma coisa dessa. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos de 12 a 13. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível. Tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. A imagem da espada que penetra de 2 gumes e ela revela as intenções do coração. A palavra que esquadrinha o nosso ser, a palavra que diz, penetra cada pensamento, cada instante, cada centímetro, cada ocasião, cada circunstância, cada momento da nossa existência, ela que nos perpassa e nos julga. Perante ela nós vamos prestar contas. Quando ela chega aos nossos ouvidos, nós já estamos julgados. Aceite ou não, queira ou não, ela já nos julgou, porque ela é a verdade que já sentencia para a salvação ou para a condenação. Para a salvação, se você viver de acordo com ela, se você aceitá-la, se você se inclinar diante dela, se você reverenciá-la, se você reconhecer. Esta é a palavra do Senhor para a minha vida. Na hora em que ela penetra nos meus ouvidos, ela vai no abscôndito da minha alma, até a divisão da alma e do corpo, juntas e medulas, e vai discernindo os pensamentos e as intenções. Isso é forte demais. Muito, entendeu? Muito. Então, nenhuma criatura é invisível diante dela. Você pode odiar a palavra, mas se ela chegou ao seu ouvido, se ela entrou no seu coração, você já está julgado, não tem para onde correr. Aliás, a eficácia, concluo, como eu já prometi, Isaías 55 é outro texto também que me encanta profundamente. Isaías capítulo 55 diz o seguinte, versículos de 10 a 11. Tal como a chuva e a neve caem do céu, e para lá não voltam, não volvem, sem ter regado a terra, sem a ter fecundado, e feito geminar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer, assim acontece a palavra que minha boca profere. Não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido sua missão. Então vejam a importância do pregador quando ele anuncia a palavra, não outra coisa, a palavra. Ela não volta inócua, já cumpriu a missão. Até no coração daqueles que detestam, que rejeitam a palavra, ela já cumpriu a missão, porque a missão de Deus é salvar. A salvação, obviamente, só se torna eficaz quando o coração aceita. Mesmo que ele não aceite, a palavra voltou eficaz, porque ela foi expressão do amor de Deus para salvar aquele ouvinte, para salvar aquela pessoa. Ela chegou, já cumpriu a sua missão. Uma coisa é a missão de Deus, que é salvar. A outra coisa é o coração do homem que, diante da missão de salvar, da parte de Deus, rejeitou. Aí o problema é seu. Arque com as consequências. Muito bom, Dom José. Que Deus abençoe todos os que nos acompanharam. Isso aqui não é uma despedida do encontro. Isso aqui é só a conclusão de um grande bloco que nós fizemos. Uma grande introdução à Sagrada Escritura. Eu tenho certeza que vocês estão amando, que vocês estão gostando. Eu peço encarecidamente, vamos compartilhar mais esse programa? Eu quero pedir isso para você. Vamos compartilhar mais. Então, a partir da semana que vem, o programa começa com a introdução às parábolas. Então, ou seja, está mais perto do que nunca para nós entrarmos em cheio, de cabeça,
em cada parábola de Jesus. E nós sabemos, muitas parábolas difíceis de entendimento. Até para mim que sou padre, viu? Você não pensa não que eu não vou estar aqui de olho. O que Jesus quis falar com essa parábola, que até eu tenho dificuldade de pregar sobre esse assunto. Então, se prepare, vai ser bom demais. Conselho, avisa para os familiares, avisa para os amigos, avisa até para pessoas que não são da nossa igreja, igreja católica, avise. Aqui nós estamos com todos os homens de boa vontade que querem aprender o que Deus nos falou em sua santa palavra. Um estudo honesto da palavra de Deus. Vamos pedir a sua bênção. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.